Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, para falar da palavra do Senhor, do Evangelho, das boas novas, de salvação. O Evangelho que salva. Somente através do Evangelho podemos conhecer o reino do céu. Por isso nós dependemos 100% da palavra de Deus. Devemos ouvir a palavra e permitir ser conduzido por esta palavra. Não é apenas ouvir só, como se diz, entrar no ouvido e sair no outro. Não, precisamos guardar. Precisamos gravar essa palavra, prestar atenção de maneira que nós venha andar, guiar, conduzir as nossas vidas conforme a palavra de Deus nos dá instrução. Porque serve de alimento para a minha alma, para a nossa alma. Então entenda que você se alimenta do corpo físico com as coisas naturais, mas a tua alma é alimentada pela palavra de Deus. A tua alma, o espírito teu permanece para sempre. E para esse espírito e alma ser salvo, você precisa da palavra de Deus. Andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, os desejos carnais. Você precisa controlar os desejos carnais com a palavra. Tanto vem a instrução como vem a ajuda, a intercessão, vem o poder de Deus a teu favor para você vencer. Entenda que você e eu, todas as pessoas que nasceu até hoje, de Adão até hoje, e o que vai nascer, todos têm uma doença crônica chamada pecado. Uma doença que mata a alma do homem. Então a alma já vem morta nesse sentido. Nós já somos pecadores desde o nascimento. Entenda que quando nós falamos assim, entendemos também que as crianças serão salvas, se morrer criança. São pecadoras, mas não cometeram pecado. Nasceram no pecado, desligados de Deus, mas não são culpados do pecado. Mas se você crescer nessa situação que nasceu, e não nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, que é outra criatura nascida da palavra, conduzido, nascida exatamente você aprender, conduzir tua vida, você ser um novo homem, diferente do velho. Não porque alguém quis mudar, não, é porque a palavra de Deus te mudou. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sai das trevas para a luz. Sai da condenação para a salvação. Se não fosse assim, não estava nada disso que eu estou falando escrito. Mas está escrito. O homem se arrepende dos seus pecados e o espírito mau que estava nele sai. Então entenda. Todo homem é pecador. E precisa podar, precisa controlar o pecado com a palavra de Deus, que é um alimento que alimenta a alma, que você vai fazer conforme a palavra, e assim o poder de Deus está em você, como seja um antídoto. É um contraveneno, é um remédio que controla essa doença crônica, que se chama pecado, que habita em você
e não vai se livrar disso nunca. Só na morte. Então, essa doença está aí que mata a alma, mas você controla essa doença, é controlável pela a palavra de Deus. O poder que há na palavra de Deus controla isso. Então não devemos andar nas concupiscências da carne, mas sim no Espírito. Naquilo que o Espírito absolve, aquilo que é espiritual, aquilo que é da parte de Deus. Porque o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 e 17. Então, você tem que ter esse entendimento que a carne está matando com os desejos. Se você cumprir os desejos, as concupiscências carnais, você está matando a tua alma, que é eterna. Mas quando você controla esses desejos da carne com a palavra de Deus, então você está alimentando a tua alma, você está dando vida à tua alma. Se você manter isso até o fim da vida, então você sai da morte para a vida. Você terá a vida eterna. Jesus, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que dá ouvido, que obedece às minhas palavras, nunca verá a morte. Nunca terá fome e nunca terá sede. Então ele está falando no sentido eterno, no sentido espiritual. Porque morrer fisicamente, todos vão morrer. Mas entenda isso aqui. Você precisa aprender a controlar essa doença crônica que mata a tua alma com a palavra de Deus, que é o remédio, o único remédio que existe para controlar. Então a palavra permanece para sempre. Você obedeceu a palavra, você tem vida eterna. Não obedeceu a palavra, você é condenado à eternidade num lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Isso é real. Então é por isso que precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E precisamos, aquele que dê ouvido, que é o meu caso que estou aqui, eu preciso dizer isso para você. É preciso anunciar. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 10 e o versículo 17. O crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não estamos falando em crer em qualquer coisa, estamos falando em crer em Deus, crer na salvação, crer, ter fé, acreditar que existe um reino do céu, que existe uma vida após essa, o meu espírito e minha alma é eterno, e que eu preciso correr atrás disso, eu preciso me interessar por isso. Então é crer nisso que eu estou falando. Crer em Deus. Não tem como você crer em Deus se não for pela palavra de Deus. Então a palavra que vai me instruir, me dar o entendimento para me compreender o que é Deus, como é Deus, o que Ele exige de mim. Exige no sentido não obrigatório, mas no sentido de dever. É como que você entra na universidade, você não é obrigado a passar no fim do ano. Você não é obrigado a ser diplomado. Não, mas o dever é esse, Se alguém está pagando para ti, a universidade, ou você mesmo está pagando, não é por gracinha, só para ser engraçadinho. Para ir lá, sei lá, pode até pensar assim, mas está errado. É um dever que você tem, mesmo pagando como tem que pagar, mas um dever de obedecer os professores no sentido de se interessar pelo que é ensinado para que possa ser diplomado. Então, da mesma forma, é Deus, Você vai conhecer Deus se você se interessar pela palavra. Então, você vai ser salvo se você obedecer a palavra.
Como diploma você vai tirar se obedecer o que o professor diz, senão não tira nunca. Então, isso é muito claro. Então, sem você trabalhar, não tem salário. Se trabalhar, tem salário. Então, é uma coisa muito assim, que a gente tem que compreender esse negócio aqui. Né? A porta é estreita, né? que leva ao céu no sentido de obediência. Jesus disse, tomai o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, quando ele está dizendo para as pessoas virem a ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que vai pesar em cima de você. Não, ele vai aliviar. Mas ele não está falando de corpo, ele está falando de alma, né? Que vai estar oprimido e não tem com que aliviar esse negócio. Mas o poder de Deus alivia. Eu vos aliviarei, mas tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo. A minha palavra, escuta o que eu estou dizendo, as minhas instruções. Aprende de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Se tu aprender comigo, tu vai receber meu jugo, porque só recebe esse jugo, que é exatamente a palavra de Deus, o evangelho, os mandamentos do Senhor, se tiver mansidão e humildade. Se não tiver, não consegue. De maneira nenhuma, com arrogância, com orgulho, de alguma forma, prepotência, jamais vai receber o evangelho, jamais vai entender quem é Deus. E aí ele diz que encontrarei descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave e meu fardo é leve, não tem nada pesado. Mas as pessoas pensam que é pesado. Então veja que quando vê Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura dos que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É exatamente isso. Parece um jugo pesado para quem não quer. A pessoa quer andar nas concupiscências, nos desejos carnais, fazendo o que dá na cabeça dele, o que ele pensa, andando nos seus pensamentos, nos seus projetos. Mas quando ele cai na real, ele verdadeiramente quer salvação, ele verdadeiramente se abre, se humilha, amansa, para se achegar, se aproximar do Senhor, ele vem aí à luz de maneira que ele compreende as coisas, como é que funciona, né? Aí ele vai dar descanso para a alma dele. Ele vai entender que não é pesado essa cruz. A palavra da cruz é exatamente esse jugo do Senhor. Jugo é a canga do boi, e o fardo que está em cima do carro, né? Do boi. É exatamente isso que Jesus estava falando. Tem que amansar para receber o jugo, para levar o carro, né? Então, aprende comigo, eu sou manso, sou humilde, né? Então, nós temos que ter essa compreensão aí do evangelho, que é loucura para quem está perdido, quem não quer. Quem quer ir para o inferno. Ou não é querer, é que não atenta para isso. Porque as pessoas acham que ninguém quer ir para o inferno. O problema é que ele não sabe, que ele pensa que não vai. Ele acha que é conversa fiada e que não é bem assim que funciona. E o inimigo, nas nossas almas, ele faz tudo para ofuscar, para encobrir as coisas de Deus. Ele é treva. Treva é escuridão, não consigo enxergar. E Jesus, o Evangelho, o Senhor Jesus, ele é luz, ele é verdade. É para esclarecer, né, o que é mentira, o que é errado. Então, quando Jesus é verdade, pura verdade, em todos os sentidos, o diabo é totalmente mentira. O próprio Jesus diz que ele é o pai da mentira. Quando ele fala, profere mentira, ele fala do que é dele, porque ele que criou a mentira. Então, a única coisa que o diabo criou foi a mentira. Então, é totalmente o oposto do Senhor Jesus. Mentira e a verdade e a mentira, que é o diabo, né? Então veja que tudo que ele fala é errado. Ele vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância, disse Jesus. Então veja que
que eu não posso de maneira nenhuma, não devo, não é que não possa, é não dever. É um dever meu não querer as coisas do diabo, porque assim eu vou para o lago de fogo com ele. Então entenda que eu posso ir no médico e eu consultar com o médico, e o médico me passar um remédio eficaz, remédio que funciona de verdade para aquela doença que eu falo para o médico, mas eu fico com o livre-arbítrio para tomar ou não tomar. Comprar o remédio ou não comprar, e até mesmo comprar e não tomar o remédio. E vamos dizer que até compre o remédio e até tome o remédio, mas toma de forma errada. Não vai pela bula lá direitinho para que tenha eficácia. Então, mesma coisa é o Evangelho. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os infiéis e contaminados, antes a sua mente e consciência estão contaminadas. Então veja que eu posso tomar o remédio, mas de forma errada não cura a doença. Eu não consigo controlar o pecado na minha vida, que está nela, em todos está, eu já falei, se eu não tomar esse remédio correto, o Evangelho, aplicar na minha vida de maneira correta. Sabe aquela coisa que Jesus disse para um certo homem que amar a Deus? Isaías também comenta, fala que tem que amar a Deus de toda, não é Isaías, mas Deuteronômio, né? Fala isso aí, que é preciso amar a Deus de toda a tua força. Então não gosto de falar nem nas outras coisas que ele diz, do teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Aí ele diz de toda a tua força. Eu coloco logo a força, porque não fica nada mais, né? Usa toda a tua força para obedecer o Evangelho. Ou seja, trazendo aí a questão da comparação do remédio, você pode achar ruim, né? O remédio, você pode ser esquecido, mas tu usas todas as maneiras para tu te lembrar. E mesmo que seja ruim, você engolir isso aí, esse remédio, para curar a doença, né? E se tiver esquecimento, bota o celular para despertar, caça jeito, incomoda pessoas para te ajudar, para que você não perda a hora de tomar esse remédio, para que você fique bom. Então, e a tua alma? Você não se interessa assim? Para cumprir tudo ali direitinho, usando toda a tua força, que não significa o tamanho grande ou pequeno? Eu sempre digo isso, porque às vezes as pessoas dizem: poxa, então é muito difícil então para obedecer o Evangelho. É muito difícil para Deus se agradar de nós ou nós fazer a vontade de Deus. Não, não é toda a tua força, você se interessar, irmão. Quando você vai ver, você ama o emprego, você depende do emprego e você sabe que fica difícil você perder esse emprego. Além de amar que eu digo é gostar de fazer o trabalho. Aí você se interessa, tem dia que você está com uma preguiça danada, mas você leva, poxa, eu não posso perder esse emprego. Além de eu gostar de fazer esse trabalho, eu preciso do dinheiro, preciso do salário. Eu não quero também decepcionar o meu patrão. E eu sei que se eu não for, vai prejudicar outras pessoas, vai prejudicar a mim mesmo, meu salário, e até desanimar os outros também, de alguma forma prejudicar, jogar a carga em cima dos outros. Então você se interessa por isso, você usa as tuas forças para ir para o trabalho. Então, e a tua alma, você não acha que não precisa, que não tem que usar de todas as maneiras, todo argumento e aplicar-se a esse Evangelho para que você venha se salvar? Então entenda que se faz necessário
e é o dever seu. E aí depende do que você aprende para obedecer. Como eu estou falando de escola, de universidade, também até o remédio, né? É uma coisa de você, o que você sabe, você aplica. A bula lá está dizendo que é para mim tomar o remédio assim. Se não foi eficaz, o problema é do remédio lá. Não é meu, eu estou fazendo certo, tomando certo. O evangelho não tem falha. Se você faz conforme ele diz, fique certo. Deus não é mentiroso. Deus não é pequeno. É eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada vai lá se não for a palavra de Deus, né? E juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então veja que é eficaz, você precisa confiar nisso, por isso que o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se ouvir palavra do vizinho, não serviu de nada. Palavra do pastor, dele mesmo, sem ser a de Deus, nele, não serve de nada. Então é claro que nós aprendemos e ensinamos outro. Mas conforme o que eu vou aprendendo é que eu vou obedecendo. Não tem como eu aprender vamos dizer aqui, uma lei de um país. Você chega num país, aí você saber as leis, obedecer lá. Né? Você até comete erro, porque você não sabe. Aí as pessoas vão dispensar, porque você não sabe, você está perdido lá. Então Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas leva também em conta a omissão. Não, eu sou um aluno ruim e não tirei nota boa porque não quis, não é diplomado. Então veja que não é diplomado. Então veja que é assim, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Você não sabe mesmo, mas você se esforçou em saber. O pouquinho que você alcançou, você obedeceu. É isso aí. Então nós devemos nos esforçar, né? Então vamos aqui para a palavra de Deus, que encontramos em Isaías capítulo 40. Eu já tenho pregado umas vezes nisso aqui, mas toda vez que a gente prega, vem uma palavra diferente, né? Porque o evangelho, ele é assim, é um alimento, é um pão. Você come o pão, seja lá a farinha de mandioca, o arroz, o feijão. Você olha lá, tá tudo igual, mas é outro. Você comeu um ontem, hoje é outro. Parece a mesma coisa, mas não é. Então o evangelho é alimento diário, né? Todos os dias, para nós alimentar nossa alma, nosso espírito, para conduzir, frear aí as concupiscências carnais que nos levam à condenação. Assim nós nos livrar e ser salvo por esse evangelho. Então Isaías capítulo 40 e o versículo 6, que vai aqui, vamos prosseguir aqui. Capítulo 40, versículo 6 diz assim: vós que diz, ponto, 2 pontos, clama, ponto, vírgula. E alguém disse, 2 pontos, que hei de clamar? Exclamação. Ou seja, a interrogação. Toda carne é Eva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Deu de entender aqui, irmão? Então, alguém diz, e esse alguém é o Senhor. Clama. E alguém disse, que hei de clamar?
toda carne é Eva e toda a sua beleza como as flores do campo. Aí ele diz aqui, versículo 7, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é Eva. O que está falando Eva? Eu gosto de explicar direitinho, porque às vezes as pessoas... É uma planta qualquer. Eu gosto de dizer direitinho, eu não estou falando aqui para doutores da lei, ou seja, eu não estou falando aqui para teólogo, né? E também, se quiser ouvir, mas eu estou falando para aquele que não conhece o Senhor. E ele quer conhecer, mas ele não sabe como conhecer. Ele vê falar, mas não sabe como é que o Senhor age, a maneira, os princípios do reino do céu. Como eu posso verdadeiramente nascer de novo, ser uma nova criatura, uma criatura que está seguindo o Senhor Jesus, uma criatura espiritual, uma criatura que está garantindo, andando e garantindo a sua vida eterna. Até o fim, como disse Jesus, é uma batalha que você vai lutar, como eu já falei da doença, e tomar o remédio até o último dia de vida que está nesse corpo. Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Apocalipse 3, 21. Então veja que é uma luta que você vai lutar até o final. Mas é uma luta vitoriosa, com a certeza, como diz o apóstolo Paulo, eu não luto como dando soco no ar. Eu não luto com a incerteza, eu luto com a certeza da vitória. Que me espera a coroa da vida. No final ele diz isso aí a Timóteo, né? Que combateu o bom combate, findou a carreira, mas ele guardou a fé, ficou. Né? Me espera agora a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todo aquele que crê na sua vinda. Então entenda que esse dia não veio com o apóstolo Paulo ainda. Está esperando. Como nós, se nós lutarmos aqui, guardar a fé como ele guardou, nós vamos ficar esperando também a coroa de justiça, que o justo juiz dará. Então veja aqui, por que eu li aqui? Porque você é como uma planta, um pé de árvore, que as pessoas pensam que é um orgulho danado, acha que pode, que arrebenta, uma prepotência, uma vaidade terrível, que isso mata a alma, porque você expulsa, você se afasta, você não aceita o evangelho. Não tem como você misturar vaidade, orgulho, prepotência com o evangelho. Eu acabei de dizer, quando Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus fala aquelas palavras: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, eu sou humilde de coração. E encontrarei descanso para a alma. Meu jugo é suave e o fardo é leve. Então veja que não tem como você, com prepotência, com brabeza ou de alguma forma, tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Agora imagina a mãe de Jesus, no sentido natural, carnal, que ele teve mesmo, e o pai também terreno. Ele mesmo se fez carne, mas foi no ventre de Maria. Tinha os dois pais dele terreno como um homem, né? Então veja, você olhar para José e Maria com prepotência, orgulhoso, vaidoso, vaidosa. Não existe isso não, irmão. Então você vai ver a família humilde, simples e humilde. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que eu tenho medo, eu fico temoroso, né? De que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
possa de alguma sorte, de alguma maneira, corromper o vosso sentido da simplicidade que há em Cristo. Então veja que isso é complicado, de alguma forma o diabo vem a colocar na nossa mente para nós ser vaidoso, para nós ser avarento, para nós fazer qualquer coisa por dinheiro, de deixar de obedecer a Deus por causa de dinheiro, obedecer o Evangelho por causa de dinheiro, por causa de algum objeto, por alguma coisa que seja assim, uma mulher ou um homem. Então é complicado isso aí, nós temos que controlar, aprender, buscar acreditar no Senhor, sabendo que nós não temos valor nenhum. Olha, a beleza do homem é como as flores do campo. Seca a erva e cai a flor. Acabou, irmão. Não tem nada. Aí, ainda que uma pessoa seja mais bonita da face da terra e mais rica, chega o dia dela estar somente ela e Jesus Cristo. Somente ela e Jesus Cristo. A sua beleza já foi embora. O seu dinheiro acabou, não existe mais. Não existe parente, amigos, não existe ninguém, senão Jesus. O único que pode defender ela se ela tiver obedecido ele. Senão, nem ele. Ele está fora. Se não for Jesus, irmão, que te defende, não é uma questão que Jesus vai te defender porque você é engraçadinho. Não. É porque você tem Jesus em você. Você tem que entender isso. Você, para ter as coisas, você tem que trabalhar. Para mim ter Jesus, o reino do céu em mim, eu tenho que buscar no reino. Como é que eu vou buscar o reino do céu no outro canto? No inferno, nas terras, no ouro, na prata? Não. É um versículo, eu sempre gosto de falar de salvação, eu repito muito os versículos, porque não são todos os versículos que falam da salvação diretamente. Então veja, João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 27, ele fala de João Batista, ele escreveu de João Batista, que João Batista falou que nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo. Então veja, nesse sentido de céu, no sentido de reino do céu, no sentido de salvação da alma, do espírito, tem como tu buscar em feijão e arroz ou no ouro, na prata, não. Nada da terra, no vizinho, nos homens, não. É Jesus, é Evangelho, palavra. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, explicando melhor, ninguém vai para o céu, ninguém tem o reino do céu se não for por mim. Então, eu sou verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outra saída para você. Então, mas eu tenho que obedecer. Poxa, por acaso você é uma pessoa direita, você olhando para Jesus, você lendo sobre Jesus, lendo sobre os profetas, sobre as pessoas que estão na Bíblia, você vai ver que tem que ser direitinho para poder se salvar. Você tem que defender o reino. Então você acha que você sendo assim, no natural, aí você vai se comparar com uma pessoa totalmente o inverso de ti? Você vai permitir que essa pessoa envolva o teu nome? Se essa pessoa é um ladrão, é um assassino, é um destruidor, você vai permitir que ele use o teu nome dizendo que você é a mesma coisa dele, que você mora com ele, ou ele contigo. Você vai permitir isso, envolver o teu nome? Ah, eu sou do fulano, o fulano é meu. Se o cara é totalmente contra você? Não, né? Então, e Deus vai querer? Você pode dizer que é de Deus, mas não é. Aí é que está o negócio. Não é eu dizer. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, ali, onde ele fala
a respeito da Santa Ceia, no versículo 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é Deus que vai me examinar. Não, nunca vi Deus andando na rua dando lapada em gente. E nem vai ver. É você que tem que olhar para a Bíblia e dizer, eu estou errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Então é eu que tenho que dizer se eu sou crente ou não sou. Os outros não tem nada a ver com a minha vida. E você vê que as pessoas aí acham que a gente está se opondo, você está querendo obrigar as pessoas a fazer. Não, ninguém está obrigando nada. Estamos dizendo, ei, clama. Jesus dizendo, voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Aí ele vai dizendo aqui. Aí ele diz no 7, eu vou repetir aqui, seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Se acaba, o poder de Deus mesmo. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Ordenado por quem? Por Deus. Por quê? Porque o homem pecou, o homem era eterno, mas ele errou. Aí você acha que você foi feito outro homem. Não, veio tudo de Adão, todos. Aí veio Jesus para resgatar nós. Mas eu não quero ouvir Jesus, eu vou para onde? Para o inferno. Faz o quê? Né? Então, seca-se a erva, caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é Eva. Versículo 8. Estamos aqui em Isaías 40. Versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aqui é que está o ponto. Bem aqui. É que eu estou te dizendo que se você tiver a palavra, ou seja, eu sou um novo homem, que eu sou dependente da palavra. Eu estou te dizendo, eu estou falando, eu com orgulho, não estou dizendo qualquer pessoa que tiver a palavra de Deus. É uma nova criatura que ele se alimenta da palavra de Deus. Alimentar no sentido de viver, no sentido de obedecer, de temer, se guardar na palavra. Nós não estamos falando no sentido de ir no culto, sentido de louvar o Senhor nos púlpitos. Não, não é nisso não. Nós estamos falando no sentido de atitudes, no sentido de caráter de Deus. É isso aí. E você aprende aonde? O que é o caráter de Deus. O que Deus exige de um homem para ele ser um santo, separado para ele. Ser um profeta. Ser é uma pessoa que diz que as pessoas podem dizer que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está falando a verdade. De uma pessoa que pode usar o nome de Deus e Deus concorda. De uma pessoa que quando fala, Deus ouve. Quando os olhos do Senhor estão sobre ele, e quando ele fala, ele ouve, como diz o apóstolo Pedro, dizendo que o justo, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, e os seus ouvidos atentos às suas palavras, às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que é males? É exatamente o desobediente. Que não está nem aí. Deus, depois nós se vira lá, nós conversa no dia. Não está entendendo, irmão? A palavra do Senhor permanece eternamente. Está dizendo aqui. O homem passa. Tem um versículo que eu sempre falo,
do Salmo 100, o versículo 5, que é o último versículo, que diz: verdadeiramente o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ou seja, ele continua bom, a misericórdia dele é eterna e a sua verdade permanece de geração a geração. Então é de geração a geração. Por quê? Porque passa em geração. Senão era simplesmente eterna e é só isso mesmo. Mas não, porque daqui uns dias você que está me ouvindo aí, me assistindo, e eu também não estamos aqui mais. Se Jesus não vir para cessar isso aqui, depois logo vir o juízo aí, acabar o mundo, como o próprio Jesus disse, acabar o mundo no sentido de pessoa, Jesus vindo aí, se não acontecer isso logo, quanta geração vai vir ainda? Daqui a pouco não está nenhum de nós aqui, mas existe os pregadores pregando do mesmo jeito que eu estou pregando. Vai sempre ter as pessoas remanescentes pregando. Se você não acredita para ser um pregador, para dizer, não é obrigado a exatamente ser um pregador de televisão. Não é isso não, estou falando de dizer que Jesus existe, de ler a palavra e passar para as pessoas as boas novas de salvação, o evangelho. Estou falando disso aí. Vai existir sempre. Você não quer, mas outro quer. Aí Deus sempre vai levantar pessoas, né, que pessoas vão atentar para a palavra de Deus. Então veja aqui o que diz no versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Ou seja, caça um jeito de falar num lugar para as pessoas ouvir. É o que estamos fazendo aqui, estamos procurando uma TV aqui para ver se chega na casa das pessoas a palavra, para que essas pessoas se salvem através da palavra. Você conhece a verdade te liberta se você quiser a palavra. Então, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Tem que dizer. A Sião, que se torna a mesma coisa, Jerusalém, Judá, grita, levanta a voz, sobe no monte. Aqui está o vosso Deus. É o que nós estamos dizendo aqui. Aqui está Deus. Quando você quer, você se interessa, você começa a entender. E você começa a receber o poder de Deus na tua vida. O Espírito Santo que traz aí, ele ajuda nas fraquezas. Porque fraqueza nesse sentido não é fraquinho. Pelo contrário, a carne dançando carnaval. Isso é fraqueza. Porque você está matando a alma, fazendo a vontade da carne. É isso que nós estamos dizendo. Que é o contrário as coisas, fraqueza. Quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não entrar na arapuca do diabo. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente, a carne não obedece a Deus. Então o espírito está pronto para obedecer. Então, aí ele diz, né, para a gente gritar, né, para a gente falar para a cidade de Judá e dizer: aqui está o vosso Deus. Ainda que você não queira, mas é teu Deus. Ainda que não queira. Não vai morar com ele, mas é Deus. Não tem como escapar de não ser, né? Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o grande Rei. E as nações vão confessar o seu nome. Quando diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 e o versículo 10 e 11, né? Que ele diz que Deus deu um nome acima de todos os nomes.
e ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobrará todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e com a sua língua confessa que Ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então não tem saída para o homem, não. Aí ele diz aqui no versículo 10, eis que o Senhor, Jeová, virá como o forte. Não tem jeito, é forte, é poderoso. E o seu braço dominará, né? Dominar, não tem jeito, vai dominar. Seu braço, o seu poder, né? Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. O seu galardão, a sua recompensa, o seu salário vem com ele. Ele diz isso em Apocalipse também, o Senhor Jesus. Meu galardão está comigo, eu dou àqueles que vencer. Vou dar para aquele que vencer. Então está com ele, não tem quem tome dele, irmão, né? Ele vem como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. É meu, tem como. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços, recolherá os cordeiros e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Sabe quem é esse aqui? Está aqui no versículo 12. No versículo 12 aqui diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Em balanças? É uma pergunta aqui. Quem que fez isso? Quem que fez tudo isso? Aquele que pegou todas as águas no punho. Pegou o pó da terra, né? Colheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e outeiros numa balança. Quem é esse que tem esse poder? Aí vem aqui, continua perguntando aqui no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou seja, ele está perdido e não sabe para onde vai. Quem foi? E que conselheiro o ensinou? Fica a pergunta. Versículo 14. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem é? Quem foi seu conselheiro? O apóstolo Paulo, ele fala aqui também, ele faz essas perguntas, aqui em Romanos, capítulo 11, e o versículo 34, 35 e 36. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Aquilo que ele atentou? Ou quem foi o seu conselheiro? Aquilo que ele quer fazer? Quem foi que aconselhou ele a não fazer ou fazer? Quem é? Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele
para que ele seja recompensado. Quem é que pode chegar com Deus e cobrar alguma coisa? De poder pode, mas não é dado ouvido. Quem foi que deu para ele? Como eu disse agora há pouco, para você ter o reino, você tem que buscar no reino. Nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo, nesse sentido aí. Então, quando eu busco no reino, eu tenho o reino, mas eu busquei nele. Você não pode ter Deus buscando outra coisa, tem que buscar no próprio Deus. Ele é a fonte da vida. Você não vai ter vida se não buscar nele. Então você não pode cobrar dele uma coisa que ele te deu. Está entendendo aqui, irmão? Eu só tenho se eu buscar. E é por isso que ele está dizendo, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Quem foi que deu? Não tem nada para dar para Deus, irmão. E sim, pedir dele. Pedir, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. E ele diz, vocês que são maus, sabei tratar bem vossos filhos. Agora imagina o nosso Deus, né? E ele diz, se vocês, o filho pedir um peixe, vocês vão dar a cobra? Se pedir um pão, sei nem o que é mais, agora até esqueci aqui. Então veja, se pede um ovo, dá um escorpião. Então veja aí, vocês são maus e tratam bem vossos filhos. Então veja aqui, quem deu? Ninguém. Não pode dar nada a Deus se não tiver buscado nele. Então quando nós buscamos nele, aí nós podemos adorar a ele, porque ele está em nós. E assim, ele mesmo engrandece o seu próprio nome em nós. É por isso que o João Batista, que é onde o apóstolo João escreveu dele, que ele diz que nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo. E aí ele vai no versículo 28, ele já diz quem é o dono da noiva, é o noivo. Mas o amigo do noivo se alegra com as palavras do noivo. Por isso eu digo que essa minha alegria está completa, ele diz. Então ele se diz amigo do noivo, se alegra com as palavras do Senhor, ele diz. Por isso eu digo que a minha alegria está completa. Ele diz, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que o Senhor apareça em nós, o reino venha aparecer em nós. Nós busca no Senhor, ele entra para dentro de nós e assim ele aparece em nós. É isso aí. Então ele diz no versículo 36 aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É isso aí. Então você busca em Deus para dar glória a Deus. Não tem como você dar glória a Deus sem buscar nele. Você não tem nada para dar. Mas quando você busca nele, você tem. É o caso que o apóstolo Paulo diz que nós exalamos o cheiro suave de Jesus. Ou seja, da palavra, do evangelho. Quando você obedece, você exala esse cheiro. Você irradia essa luz. Você tempera a terra com sal. É isso aí. Então você é sal da terra e luz do mundo. Então você, com o evangelho, você faz isso, essa obra. Você vê que as tuas orações é ouvida. Por quê? Quando o apóstolo João viu em Apocalipse os incensários ali dos anciões ao redor do trono de Deus, aquele cheiro dos incensários eram as orações dos santos. Exatamente os santos da terra, que está orando, que está agradando a Deus, está exalando o cheiro do Senhor nas narinas do Senhor. É isso aí. Então é isso que é agradar o Senhor e ele fica atento, olhando e ouvindo as orações.
Então você não deve de maneira nenhuma esquecer desse Deus e desagradar, obedecendo o inimigo das nossas almas, que veio matar, roubar e destruir. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, o salário do pecado é a morte, não tem como de lá vir alguma coisa de vida, não tem como. Mas o dom gratuito do Senhor está aí disponível para a vida eterna. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, ser conosco, ajuda, abençoa, cuida. Meu Deus, pois nós precisamos do Senhor. Nós somos como Eva, e a nossa beleza, a nossa poder aquisitivo, o nosso intelecto, tudo que temos é como a flor da Eva. Seca a Eva e cai a flor. Sabemos que não temos poder nenhum para fazer coisa alguma, como o Senhor disse mesmo em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Isso é verdade, sabemos, por isso buscamos no Senhor o poder e a força do Senhor para sobreviver. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, ajuda, fortalece, cuida. O que está enfermo, sara essa pessoa para a glória do Teu nome, no poder que há na Tua palavra, no Teu nome. Abençoa, meu Deus, dando saúde e prosperidade. Aquele que está preso, amarrado de alguma forma, o inimigo tem prendido a vida dessa pessoa, que seja solto pelo poder da palavra. E assim, meu Deus, essa pessoa seja abençoada pelo Senhor. Abençoa em tudo e em tudo, Pai, nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.